No mundo volátil de hoje, o que pode ajudar uma empresa não apenas a sobreviver, mas também a prosperar? Imagine, há mais de 3.000 anos, o rei Salomão enfrentou desafios econômicos complexos, desde gestão de recursos, desenvolvimento do comércio internacional, até a manutenção da paz e estabilidade. Com sabedoria e visão estratégica, ele transformou essas dificuldades em oportunidades, levando Israel a uma prosperidade sem igual. As lições de Salomão permanecem extremamente valiosas no mundo dos negócios de hoje, e hoje exploraremos como aplicar esses princípios para guiar sua empresa rumo ao sucesso sustentável. Bem-vindo a Negócio de Fé de 7 dias, onde histórias despertam fé e estratégia. Cada palavra aqui é cuidadosamente criada para inspirar, transformar mentes e impulsionar ações. Inscreva-se no canal e deixe um comentário. Estamos comprometidos em orar para que o seu negócio cresça e prospere. Explore as lições de hoje para descobrir como otimizar estratégias para maximizar os lucros com propósito e integridade. Agora, imagine-se como um líder empresarial em tempos de crise, inflação crescente, fluxo de caixa apertado, cadeias de suprimento globais quebradas, sentimento do cliente flutuante e pressão crescente de partes interessadas, investidores, funcionários e o mercado. Em tal contexto, onde você encontrará um princípio de liderança com poder para transcender o tempo, guiando seu caminho não apenas para sobreviver, mas para se recuperar, se reposicionar e crescer mais forte? Há mais de 3.000 anos, o rei Salomão, o governante de Israel, enfrentou desafios econômicos não menos complexos. Custos enormes para construir o Templo de Jerusalém, uma das construções mais caras do mundo antigo, um sistema tributário pesado que impunha grande pressão sobre o povo, o risco de fragmentação social devido ao crescente descontentamento e demandas de alianças políticas e militares na região. Diante desses desafios, Salomão não escolheu o pânico ou soluções temporárias. Em vez disso, ele operou com uma filosofia de liderança baseada na sabedoria concedida por Deus. 1 Reis 3, versículo 12. Uma sabedoria não apenas para julgamentos justos, mas também para gerir a economia da nação com uma visão de longo prazo, gestão de riscos eficaz e a criação de um ecossistema próspero e harmonioso. Ele estabeleceu uma estratégia afiada de comércio internacional, desenhou um sistema tributário baseado em capacidade e posicionamento, otimizou o uso de recursos humanos e naturais e construiu uma imagem nacional forte que conquistou o respeito das nações vizinhas. Sob o reinado de Salomão, Israel não apenas foi politicamente estável, mas também alcançou o auge da riqueza e prestígio, de tal forma que a rainha de Sabá viajou de longe para testar a sabedoria do rei e ficou maravilhada com a prosperidade que ela nunca havia visto em nenhum outro lugar. Com uma voz forte e emocional da história, é um tesouro de estratégias, um estudo de caso para líderes modernos que enfrentam turbulências econômicas. Salomão nos mostra que sabedoria não é apenas conhecimento, é a capacidade de tomar a decisão certa no momento certo, com uma visão que transcende o presente. Esta é a competência central que todo CEO, fundador, CFO ou gerente estratégico deve possuir na era VUCA: volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Neste artigo, vamos explorar como o rei Salomão respondeu às crises econômicas, detalhando cada decisão específica para extrair lições práticas que podem ser aplicadas diretamente na gestão empresarial de hoje. Esta não é apenas uma jornada de aprendizado, é um convite para adotar uma liderança baseada na sabedoria, integridade e uma visão eterna. Desafios econômicos durante o reinado do rei Salomão. Sob o reinado de Salomão, 970 a 931 a.C., Israel entrou no seu período mais glorioso na história do país, um império próspero e florescente, cheio de riqueza, conhecimento, cultura e paz. No entanto, por trás dessa imagem brilhante, havia uma economia que carregava suas próprias pressões silenciosas, como correntes ocultas, ameaçando desestabilizar a estabilidade se não fossem cuidadosamente gerenciadas com sabedoria e visão estratégica.
Este artigo vamos explorar como o rei Salomão respondeu às crises econômicas, detalhando cada decisão específica para extrair lições práticas que podem ser aplicadas diretamente na gestão empresarial de hoje. Esta não é apenas uma jornada de aprendizado, é um convite para adotar uma liderança baseada na sabedoria, integridade e uma visão eterna. Desafios econômicos durante o reinado do rei Salomão. Sob o reinado de Salomão, 970 a 931 a.C., Israel entrou no seu período mais glorioso na história do país, um império próspero e florescente, cheio de riqueza, conhecimento, cultura e paz. No entanto, por trás dessa imagem brilhante, havia uma economia que carregava suas próprias pressões silenciosas, como correntes ocultas, ameaçando desestabilizar a estabilidade se não fossem cuidadosamente gerenciadas com sabedoria e visão estratégica. Assim, um dos primeiros desafios foi realizar o sonho incompleto de seu pai, o rei Davi, construir o Templo de Jerusalém, onde o Senhor habitaria entre o povo. Este projeto sagrado exigia uma quantidade colossal de recursos, toneladas de ouro e prata, madeira rara de cedro transportada do Líbano por mar, pedras preciosas extraídas das pedreiras e uma força de trabalho de dezenas de milhares de pessoas. 1 Reis 6, versículo 20 a 22. Paralelamente, ele também construiu o Palácio Real e outras estruturas auxiliares, transformando Jerusalém no centro de poder, comércio e espiritualidade para toda a região. Em termos modernos de negócios, isso é uma estratégia de investimento intensivo em capital com alto risco e um fluxo de caixa negativo no curto prazo. Isso obrigou Salomão a ter um plano financeiro extremamente rigoroso, enquanto também controlava de perto o cronograma, a qualidade e os custos do projeto, como um CEO dirigindo uma corporação em expansão com vários projetos infraestruturais críticos. 2. Pressão fiscal e trabalho forçado, o custo social do desenvolvimento. Para financiar esses projetos em grande escala, Salomão implementou políticas fiscais rigorosas, incluindo impostos elevados sobre 12 regiões administrativas, e o uso de trabalho forçado do povo, 1 Reis 12, versículo 4. No curto prazo, esse sistema forneceu ao governo um fluxo de caixa e uma força de trabalho estáveis para concluir os projetos. No entanto, com o tempo, os custos sociais começaram a aparecer. Descontentamento crescente, divisões entre o povo e uma perda de confiança na liderança. Isso é uma lição crítica para as empresas modernas. Ao expandir ou reestruturar, é essencial equilibrar eficiência econômica com o engajamento dos funcionários. Uma política que é boa do ponto de vista estratégico, mas carece de um toque humano, pode gerar rebeliões internas, assim como Israel depois se dividiu em 2 reinos porque o povo não suportava mais o peso das políticas de Salomão. 3. Gerenciamento de um reino vastíssimo, o desafio operacional e a descentralização. O reino de Israel sob Salomão não era um território simples, mas um sistema complexo com diferentes regiões geográficas, culturais e étnicas. Para administrá-lo de forma eficaz, ele dividiu o reino em 12 regiões administrativas, sendo que cada uma delas era responsável por fornecer alimentos e recursos à corte de forma periódica. 1 Reis 4, versículos 7 a 19. Este é um exemplo de governança descentralizada, o que ajudou a reduzir a carga sobre o governo central e aumentou a flexibilidade. Do ponto de vista dos negócios, este é um dos primeiros exemplos de gestão regional e modelos organizacionais matriciais, exigindo que os líderes mantenham uma visão estratégica geral, mas também possuam mecanismos de controle eficazes para cada unidade subordinada. 4. Instabilidade regional potencial, diplomacia e defesa como parte da estratégia econômica. Embora o reinado de Salomão tenha sido um período de paz, havia sempre ameaças do Egito, de Arã e de países vizinhos. 1 Reis 11, versículo 14 a 25. Para manter a estabilidade, Salomão investiu em estratégias diplomáticas, casou-se com princesas de reinos vizinhos, construiu alianças comerciais e desenvolveu uma marinha para proteger as rotas comerciais de ouro e ouro. Ele não era apenas um rei, mas também um estrategista regional, entendendo que a estabilidade política era a base para o desenvolvimento econômico.
Na gestão empresarial moderna, isso é uma lição de gestão de riscos geopolíticos, especialmente para corporações multinacionais que operam em mercados voláteis. Uma posição financeira forte não é suficiente. É necessário um olhar estratégico para construir um escudo suave, por meio de parcerias e estratégias de prevenção de conflitos que podem proteger a cadeia de suprimentos ou a reputação da marca. Desafios econômicos durante o reinado de Salomão. Os desafios econômicos enfrentados por Salomão, embora de natureza antiga, ainda são refletidos de forma clara na paisagem empresarial moderna. O desejo de crescimento frente à limitação de recursos, pressões financeiras em conflito com a confiança interna e a necessidade de sistemas de gestão cada vez mais sofisticados à medida que se expande. É dentro dessa complexidade que a liderança de Salomão oferece um exemplo atemporal. Ele não evitou as dificuldades, mas usou sua sabedoria para transformar crises em oportunidades e gerenciou a prosperidade com humildade diante de Deus e das pessoas. Como o rei Salomão respondeu? Sob o reinado de Salomão, o reino de Israel não apenas enfrentou enormes desafios econômicos, mas também a pressão de manter a estabilidade política e social. No entanto, foram as estratégias de liderança afiadas e a visão de longo prazo de Salomão que ajudaram o país a superar as dificuldades, criando uma economia próspera e estável. Salomão implementou uma série de estratégias para gerenciar a economia e prevenir crises. Cada uma de suas decisões, seja na administração, finanças ou gestão de recursos, contém lições valiosas para os líderes e empreendedores modernos. 1. Gestão administrativa organizada, delegação e alocação eficiente de recursos. Uma das primeiras estratégias aplicadas por Salomão foi um sistema administrativo descentralizado, dividindo o reino em 12 distritos. Cada distrito era responsável por fornecer alimentos e recursos para a corte real por um mês a cada ano, em 1 Reis 4, versículos 7 a 19. Esse sistema não apenas garantiu uma distribuição uniforme de recursos, mas também impediu que qualquer área ficasse sobrecarregada, criando flexibilidade na resposta a emergências ou crises. Do ponto de vista empresarial, isso é um exemplo de gestão descentralizada. Em vez de concentrar todos os recursos em um único centro, Salomão habilmente delegou responsabilidade e autoridade para os distritos, aliviando a carga sobre o governo central. Cada distrito tinha autonomia para gerenciar parte dos recursos, aumentando a autossuficiência e a responsabilidade na gestão. Isso também trouxe flexibilidade e rapidez na resposta a problemas econômicos surgindo em cada área. Em ambientes empresariais modernos, especialmente em grandes empresas ou corporações multinacionais, gestão regional ou gestão de projetos é uma estratégia comum para aumentar a eficiência, melhorar a tomada de decisões e otimizar recursos. A delegação adequada não apenas melhora a eficiência do trabalho, mas também reduz a concentração de poder, facilitando o controle da situação pelos líderes. 2. Implementação de um sistema tributário justo, garantindo fontes de financiamento sustentáveis. Para financiar projetos em grande escala, como a construção do Templo de Jerusalém e outras obras públicas, Salomão implementou uma política fiscal abrangente e justa. Os impostos eram cobrados das regiões do reino, com taxas razoáveis para atender às necessidades financeiras da corte real, sem sobrecarregar o povo. Isso foi uma maneira de manter um fluxo financeiro estável, garantindo que grandes projetos pudessem ser concluídos sem desestabilizar a economia. Isso é semelhante ao que ocorre em ambientes empresariais modernos. Gerenciar o fluxo de caixa e estabelecer um plano financeiro sustentável é fundamental para ajudar as empresas a resistirem em períodos difíceis. Uma política tributária justa ajuda a criar uma base financeira estável, mas também deve considerar o impacto sobre os trabalhadores e partes interessados. Se aplicada de forma excessiva, como o sistema tributário pesado da época de Salomão, pode gerar descontentamento e resistência, reduzindo a eficácia da gestão. 3. Fortalecimento das relações diplomáticas, construção de alianças e cooperação internacional. Embora o reinado de Salomão tenha sido um período de relativa paz, ele era muito cauteloso em proteger o país das ameaças dos países vizinhos.
Uma das estratégias mais importantes de Salomão foi construir alianças diplomáticas com os países vizinhos, como o Egito e Tiro. Ele casou-se com a filha do faraó do Egito e manteve fortes relações comerciais com os países ao redor, em 1 Reis 3, versículo 1, 10, versículo 22. Isso não apenas ajudou a manter a paz, mas também protegeu o reino contra invasões e garantiu que os recursos não fossem interrompidos. No mundo dos negócios modernos, a estratégia de construir parcerias estratégicas e cooperação internacional é crucial para que as empresas mantenham a estabilidade em um ambiente volátil. Assim como Salomão, as empresas precisam expandir ativamente sua rede de parceiros, proteger suas cadeias de suprimentos e melhorar sua posição comercial internacional. 4. Investimento em infraestrutura e recursos sustentáveis. Salomão também sabia que o desenvolvimento a longo prazo do reino não dependia apenas dos recursos naturais, mas também da construção de uma infraestrutura sólida. Projetos como o templo, o palácio real, os armazéns e os portos não eram apenas símbolos de prosperidade, mas também ajudavam a aumentar a capacidade de produção e distribuição de recursos dentro do país, além de criar oportunidades para o comércio e o turismo. Em 1 Reis 10, versículos 11 e 12. Isso demonstra a visão estratégica de Salomão, que não apenas buscava resolver problemas de curto prazo, mas também construir uma base para a sustentabilidade no futuro. De forma semelhante, nas empresas, investir em infraestrutura como tecnologia, sistemas de informação e produção não apenas ajudam a manter a estabilidade, mas também formam a base para o crescimento e escalabilidade. 2. Desenvolvendo o comércio internacional. Com uma voz forte e envolvente, comprometendo que a prosperidade depende do comércio, Salomão construiu um porto em Ezion-Geber e desenvolveu uma frota comercial para negociar com nações como Tiro e Sabá. 1 Reis 9, versículo 26 a 28. A rainha de Sabá trouxe ouro, pedras preciosas e especiarias para Israel, demonstrando a posição comercial do reino. 1 Reis 10, versículo 1 a 10. Essas atividades não só aumentaram a receita, mas também geraram empregos e fortaleceram a economia. Ancient Origins. 3. Diplomacia e alianças. Salomão usou a diplomacia para minimizar conflitos e promover a economia. Sua aliança com o rei Irão de Tiro trouxe madeira de cedro e mão de obra qualificada em troca de trigo e azeite de oliva. 1 Reis 5, versículo 1 a 12. Ele também fortaleceu a paz através de casamentos políticos com princesas do Egito e de outros países. 1 Reis 3, versículo 1. Esses relacionamentos ajudaram Israel a evitar guerras caras e focar no desenvolvimento econômico. 4. Gestão eficiente de recursos. Salomão gerenciou os recursos de forma eficaz, organizando a mão de obra e importando materiais de aliados. Ele mobilizou a mão de obra interna de forma sistemática, garantindo que os projetos de construção fossem concluídos no prazo sem causar agitação social. 1 Reis 5, versículo 13 e 18. Investir em infraestrutura como portos também estabeleceu a base para o comércio de longo prazo. 5. Sabedoria na tomada de decisões. A sabedoria de Salomão, demonstrada em julgamentos como o caso das duas mulheres disputando um filho, 1 Reis 3, versículo 16 a 28, mostrou sua capacidade de analisar e resolver problemas. Na economia, isso se refletiu em sua habilidade de equilibrar os gastos de curto prazo, como a construção do templo, com a estabilidade de longo prazo, como manter a paz e o comércio. Lições para a gestão empresarial moderna. O rei Salomão, um dos maiores líderes da história, enfrentou desafios econômicos complexos e aplicou estratégias de gestão sábias para manter a prosperidade e a estabilidade do reino de Israel. Essas estratégias não são apenas valiosas na antiguidade, mas também fornecem lições valiosas para os líderes empresariais modernos, especialmente no contexto de crises econômicas ou mercados voláteis. 1. Planejamento estratégico e organização, gestão eficiente de recursos. Assim como Salomão organizou o reino em distritos, dividindo responsabilidades para cada região, a fim de garantir a alocação adequada e eficiente de recursos, 1 Reis 4, versículos 7 a 19,
As empresas modernas também precisam estabelecer estruturas organizacionais eficazes para responder aos desafios econômicos. Durante a crise financeira global de 2008, Procter & Gamble, PAG, demonstrou um exemplo exemplar de gestão eficiente de recursos. Eles focaram em produtos principais como Tide e Pampers, enquanto também otimizavam sua cadeia de suprimentos global, garantindo fluxo de caixa estável e mantendo a lucratividade mesmo durante a recessão. Forbes 3/10 de 2009. A PAG usou ferramentas de gestão como SAP para monitorar e otimizar todos os seus recursos e operações de negócios, da produção à distribuição. Lições para empresas modernas. Construa uma estrutura organizacional clara para delegar tarefas e gerenciar recursos de forma eficaz. Priorize projetos principais e garanta que as atividades não essenciais não interrompam os objetivos de longo prazo. Use tecnologia de gestão de recursos como SAP, Oracle ou sistemas ERP para monitorar e otimizar os recursos da empresa. 2. Diversificação e expansão global, minimização de riscos e maximização de oportunidades. Salomão entendeu que depender de uma única fonte de receita poderia comprometer a estabilidade econômica. Ele expandiu o comércio internacional com países como Tiro e Sabá, 1 Reis 10, versículo 1 a 10, reduzindo a dependência de qualquer mercado ou recurso único. No contexto moderno, Samsung é um exemplo clássico de diversificação e expansão global. Durante a crise dos chips semicondutores de 2022, a Samsung não apenas manteve a estabilidade por meio da produção de chips, mas também expandiu para outras áreas, como eletrodomésticos e smartphones, além de penetrar nos mercados de Ásia e Europa. Bloomberg, 10/7/2022. A diversificação não apenas ajudou a Samsung a reduzir a dependência de um único setor, mas também abriu oportunidades para um crescimento sustentável. Lições para a gestão empresarial moderna. 1. Diversificar as fontes de receita. Não depender de uma única indústria ou produto para minimizar os riscos. Salomão entendeu que depender de uma única fonte de receita poderia comprometer a estabilidade econômica. Ele expandiu o comércio internacional com países como Tiro e Sabá, 1 Reis 10, versículo 1 a 10, reduzindo a dependência de qualquer mercado ou recurso único. No contexto moderno, Samsung é um exemplo clássico de diversificação e expansão global. Durante a crise dos semicondutores de 2022, a Samsung não apenas manteve a estabilidade através da produção de chips, mas também expandiu para outras áreas, como eletrodomésticos e smartphones, ao mesmo tempo em que penetrava em mercados de alta taxa de crescimento na Ásia e Europa. Bloomberg, 10/7/2022. A diversificação ajudou a Samsung a minimizar os riscos da dependência de um único setor e abriu oportunidades para um crescimento sustentável. Lições para empresas modernas. Diversifique suas fontes de receita para minimizar os riscos de depender de uma única indústria ou produto. Expanda para mercados globais, especialmente em regiões de alta taxa de crescimento, para criar oportunidades de crescimento, especialmente quando mercados desenvolvidos enfrentam concorrência intensa. Use dados e ferramentas de análise, como estatista e relatórios de mercado, para identificar oportunidades de crescimento e selecionar mercados potenciais. 2. Construir parcerias estratégicas, estabelecendo estabilidade e crescimento a longo prazo. Salomão entendeu que o desenvolvimento sustentável não pode ser alcançado apenas por esforços individuais, mas precisa de cooperação com outros países por meio de diplomacia e alianças estratégicas. Sua parceria com o rei Irão de Tiro para obter madeira de cedro e mão de obra qualificada em troca de trigo e azeite de oliva demonstra sua sabedoria em construir parcerias duradouras. 1 Reis 5, versículo 1 a 12. Da mesma forma, no ambiente empresarial moderno, construir parcerias estratégicas desempenha um papel crucial em criar estabilidade e crescimento a longo prazo. Um exemplo claro é a parceria entre Microsoft e Intel ao longo dos anos.
Esta aliança ajudou ambas as empresas a crescerem, compartilhando recursos e tecnologia e criando uma cadeia de suprimentos robusta que as ajudou a superar crises globais juntas. Lições para empresas modernas. Construa parcerias estratégicas, compartilhando recursos e tecnologia para criar estabilidade. Escolha seus parceiros cuidadosamente, focando não apenas nos benefícios de curto prazo, mas também no crescimento de longo prazo. Colabore para crescer juntos, em vez de competir agressivamente em todas as áreas. 3. Gestão eficiente de recursos e mão de obra. Otimizar processos para sustentabilidade. Salomão gerenciou recursos e mão de obra de forma eficaz ao construir o Templo de Jerusalém e outras grandes obras. Ele organizou a mão de obra e importou materiais de aliados, criando um processo de construção sistemático que garantiu a conclusão dos projetos no prazo, sem causar agitação social. 1 Reis 5, versículo 13 a 18. Esse método mostra que ele otimizou recursos humanos e materiais, economizando custos e melhorando a eficiência do trabalho. No mundo dos negócios modernos, uma gestão eficaz de recursos e mão de obra é essencial. As empresas precisam saber como otimizar processos de produção, reduzir custos com mão de obra e, ao mesmo tempo, desenvolver as habilidades dos funcionários para manter uma força de trabalho dinâmica e eficaz. Lições para empresas modernas. Otimize processos e use os recursos de forma eficaz, minimizando custos desnecessários. Treine e desenvolva sua força de trabalho, garantindo que os funcionários tenham as habilidades necessárias para enfrentar as mudanças do mercado. Com uma voz forte, emocional e envolvente, com pronúncia perfeita do português do Brasil. Com uma voz forte, emocional e brasileira, ideal para inspirar e impactar. Use tecnologia para automatizar processos e aumentar a eficiência operacional. 4. Investir em inovação e infraestrutura, moldando o crescimento sustentável. Salomão, com sua visão estratégica, investiu em infraestrutura, como portos e uma frota comercial, para apoiar o crescimento econômico e expandir mercados. 1 Reis 9, versículos 26 a 28. Isso não apenas ajudou a aumentar o comércio internacional, mas também estabeleceu uma base sólida para o desenvolvimento a longo prazo do reino. Da mesma forma, as empresas modernas precisam investir em tecnologia e infraestrutura para se adaptar às mudanças rápidas do mercado e manter a competitividade. A Amazon é um exemplo notável, tendo feito investimentos significativos em redes de logística e tecnologia de nuvem, AWS, durante a recessão de 2020. Esse investimento não só ajudou a Amazon a manter suas operações durante a pandemia, mas também impulsionou um crescimento de 38% na receita naquele ano, Reuters 2/2 de 2021. Esses esforços ajudaram a Amazon a se posicionar como uma das empresas líderes do mundo, não apenas no comércio eletrônico, mas também em serviços de tecnologia em nuvem. As estratégias de Salomão não são apenas lições históricas, mas princípios valiosos de gestão para os líderes empresariais modernos. Desde a construção de uma estrutura organizacional eficaz, diversificação e expansão global, até a construção de parcerias estratégicas e gestão inteligente de recursos, todos esses são fatores cruciais para garantir o crescimento sustentável no ambiente empresarial de hoje. Aprender com e aplicar essas estratégias ajudará as empresas não apenas a superar crises, mas também a prosperar no futuro. Focar nos produtos core. Em tempos de dificuldades, P&G decidiu se concentrar em suas marcas principais como Tide, detergente para roupas, e Pampers, fraldas, produtos que geravam receita estável e tinham alta visibilidade entre os consumidores. Ao fazer isso, a empresa garantiu uma receita estável, o que não apenas ajudou a manter os lucros, mas também minimizou os riscos de novos produtos que ainda não foram aceitos pelo mercado.
Otimização da cadeia de suprimentos. A P&G trabalhou para otimizar sua cadeia de suprimentos a fim de reduzir os custos de produção e transporte, ao mesmo tempo em que garantia que o fornecimento não fosse interrompido. Ferramentas de gestão como SAP foram implementadas para monitorar e otimizar as operações, ajudando a empresa a reduzir custos e melhorar a eficiência. Investimento em pesquisa e desenvolvimento P&D. Mesmo enfrentando uma crise, a P&G manteve seu compromisso com o investimento em pesquisa e desenvolvimento para lançar novos produtos, como linhas de cuidados com a pele e cabelos, a fim de manter a confiança dos clientes e aumentar a receita. Essa persistência ajudou a P&G a manter sua posição de liderança na indústria de bens de consumo. Lições para empresas modernas. Focar nos produtos principais para manter a estabilidade durante uma crise. Otimizar processos e a cadeia de suprimentos para reduzir custos e melhorar a eficiência operacional. Investir em pesquisa e desenvolvimento para manter a inovação e atrair clientes mesmo em tempos difíceis. Samsung, superando a crise dos semicondutores de 2022. Em 2022, a Samsung enfrentou uma grande crise na indústria de semicondutores, quando a demanda por chips caiu significativamente devido à recessão econômica global e à interrupção das cadeias de suprimentos. No entanto, assim como Salomão expandiu o comércio internacional e construiu alianças estratégicas para proteger a economia de Israel, a Samsung aplicou várias estratégias de inovação e expansão para superar a crise e manter sua posição de liderança na indústria de tecnologia. Diversificação do portfólio de produtos. Para reduzir a dependência de uma única indústria, a Samsung diversificou seu portfólio de produtos, expandindo de produtos principais como smartphones para eletrodomésticos e TVs inteligentes. Isso ajudou a Samsung não apenas a superar as interrupções na indústria de semicondutores, mas também a manter uma receita estável de outros setores. Expansão para mercados de alto crescimento. A Samsung também acelerou sua expansão para mercados de alto crescimento, como o Sudeste Asiático, onde a demanda por tecnologia e eletrônicos de consumo permanece forte. Isso não só ajudou a mitigar o impacto da queda no setor de semicondutores, mas também trouxe oportunidades de crescimento sustentável. Investimento pesado em pesquisa e desenvolvimento, P&D. A Samsung continuou a investir fortemente em P&D para melhorar a tecnologia dos chips, mantendo sua posição competitiva na indústria de semicondutores. A empresa se concentrou não apenas na melhoria de produtos existentes, mas também no desenvolvimento de novas tecnologias, consolidando ainda mais sua posição de liderança no campo da alta tecnologia. Lições para empresas modernas. Diversificar o portfólio de produtos para minimizar os riscos de dependência de uma única indústria. Expandir para mercados internacionais para aproveitar as oportunidades de crescimento em regiões menos afetadas pela crise. Investir em pesquisa e desenvolvimento para manter a inovação e a competitividade de longo prazo. O rei Salomão, com sua sabedoria e visão atemporais, não apenas enfrentou desafios econômicos, mas também soube transformar essas dificuldades em oportunidades, levando Israel a uma prosperidade incomparável. Desde a gestão administrativa organizada, o desenvolvimento do comércio internacional, até a diplomacia habilidosa e a gestão sábia de recursos, suas estratégias não são apenas lições históricas, mas também princípios valiosos de gestão para os líderes empresariais modernos. Exemplos do mundo real da P&G, quando a empresa superou a crise financeira de 2008, e da Samsung, quando a empresa se adaptou à crise dos semicondutores de 2022, demonstraram que as estratégias de Salomão, embora tenham milhares de anos, ainda podem ser aplicadas com eficácia no ambiente de negócios moderno. Princípios como otimização de recursos, investimento em inovação, construção de parcerias estratégicas e foco nos elementos essenciais continuam a ser profundamente valiosos para qualquer empresa que deseje manter a estabilidade e o crescimento sustentável. Em um mundo cheio de volatilidade, os líderes empresariais precisam não apenas gerenciar os lucros de forma eficaz, mas também saber como equilibrar os benefícios econômicos com a responsabilidade social.
A sabedoria de Salomão nas tomadas de decisão e sua visão estratégica nos lembram de que, para o sucesso a longo prazo, precisamos construir uma organização que seja não apenas financeiramente forte, mas também sustentável em seu relacionamento com a comunidade. Deixe o espírito de liderança de Salomão inspirá-lo, liderando sua organização com sabedoria, agindo com base em uma estratégia clara e visando um futuro próspero, não apenas para o negócio, mas para todas as partes interessadas. Este é o caminho para a prosperidade sustentável que todo líder empresarial deve buscar. Obrigado por caminhar com a Negócio de Fé de 7 dias. Seu acompanhamento é mais do que um número, é um símbolo de fé, um desejo de transformação e um compromisso com uma jornada rumo a um impacto duradouro e com propósito. Permaneça conosco, onde a narrativa, a fé e a estratégia se unem para despertar inspiração e ação verdadeira. Pinte as próximas lições, você vai descobrir estratégias práticas, histórias transformadoras e insights poderosos de liderança, criados especialmente para empreendedores guiados por propósito como você. Negócio de Fé de 7 dias, sempre ao seu lado. Seu acompanhamento é mais do que um número, é um símbolo de fé, um desejo de transformação e um compromisso com uma jornada rumo a um impacto duradouro e com propósito. Permaneça conosco, onde a narrativa, a fé e a estratégia se unem para despertar inspiração e ação verdadeira. Pinte, não perca as próximas lições. Você vai descobrir estratégias práticas, histórias transformadoras e insights poderosos de liderança, criados especialmente para empreendedores guiados por propósito como você. Negócio de Fé de 7 dias, sempre ao seu lado.